Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Caríssimos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. O tema da noite de hoje é um tema muito importante, porque ele é um tema revigorante na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ele nos coloca numa posição em que os céus, através dos Espíritos, através do próprio Jesus, certo? Nos comunicou que a todos nós éramos possível, nós modificarmos a nossa vida, a nossa existência para algo mais feliz, para que nós sempre tivemos a proteção e o amparo para que a gente pudesse caminhar para frente, para conquistarmos a felicidade. Porque o que o Pai deseja para todos os seus filhos é isso, é que eles sejam felizes, e não que sejam sofredores. Ele não quer nenhum filho sofrendo. Aqui tem vários pais e várias mães, e eu acredito que todos nós que estamos aqui dentro não queremos sofrimento para nenhum dos nossos filhos. Então, por que o nosso Pai, que é sabedoria suprema, amor supremo, justiça suprema, iria querer alguma coisa diferente para nós? Ele que tem um poder muito maior, um amor muito maior, então ele vai querer o melhor para nós. Mas, como tudo nessa vida, é preciso que a gente tenha iniciativa. Quando Jesus toca nessa questão, em que ele fala que a falta de fé foi crucial para que os apóstolos não conseguissem curar aquela criança, o que ele quis dizer naquele momento, como diz no próprio Evangelho, certo? Que faltou confiança neles para executar essa tarefa. Eles não tiveram a confiança para fazer isso. Porque Jesus falou assim, se tivéssemos a confiança, certo? Você pediria para aquela montanha se deslocar dali para lá, ela se deslocaria. É lógico que essa montanha que se desloca de um lado para o outro é uma figuração. Mas ele quis dizer o seguinte, que você conseguiria resolver qualquer problema. Você conseguiria se sobrepor a todos os problemas. E coloca aqui, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que quer se alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, o que é a fé? É essa certeza, essa lucidez, que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá, que nós vamos conquistar. Nós temos que ter isso dentro de nós, para tudo na nossa existência. Porque nós vivemos numa luta constante no nosso dia a dia. E essa luta, certo? É o trabalho do nosso burilamento, do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Se tira a luta do homem, ele vive na inércia. Se ele viver na inércia, certo? Ele não cresce. Então, a luta nada mais é, certo, do que o motivo da gente se movimentar, se mexer. Mas para a gente se movimentar, se mexer, a gente precisa ter bom ânimo. Então, a gente precisa ter essa fé, essa crença que a gente vai chegar à coisa melhor, que nós vamos atingir as coisas melhores. E ele continua aqui, num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, quer dizer, nós podemos executar grandes coisas com isso. Com essa fé, com essa certeza, com o querer o bem. Agora, as pessoas falam assim, mas eu não consegui tal coisa. Nós temos que entender também, certo? Que para conquistarmos as coisas, aqui vai dizer mais para frente, nós necessitamos de uma coisa muito importante, que é a paciência. Como vai dizer também, certo? Que nós também devemos ter a humildade. Nós devemos ter essa humildade para que a gente possa seguir adiante. Não adianta também a gente desejar alguma coisa que está muito além, ou seja, que precisaria de muito, muito, muito tempo para você atingir lá. Nós temos que desejar o seguinte, aquele degrau que surgiu na nossa frente, que nós temos a capacidade de passarmos por ele. Subir, escalar essa escada, certo? Que é a escada da espiritualização, do crescimento, para que a gente vá chegando aonde a gente deseja. E ele coloca aqui uma coisa muito interessante, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Ora, temos que caminhar também com essa paz de espírito, certo? Com a calma, porque nós sabemos, como eu disse no começo, que todos nós somos amparados. Eu acho muito interessante, as pessoas vivem procurando esses livros dos anjos, né? Soltaram vários livros dos anjos aí, para descobrir qual que é o anjo que protege a gente, qual é o anjo que conduz a gente. Vocês já ouviram falar desses livros dos anjos? Pois é, as pessoas procuram esses livros e tudo mais, mas nem se encontrar o anjo vai saber se relacionar com ele. Aí você descobriu qual que é o seu anjo? Eu descobri. Como é que ele chama? É o querubim, não sei o quê. E aí, está se relacionando com ele? De vez em quando eu com ele. Mas e aí, resolveu que esse problema com a sua irmã, que você está tendo uma desavença? Ah, não, quebrei o pau com ela ontem. Quer dizer, não adiantou nada, devia ter rezado para o anjo, você me dá paciência, me dá sabedoria para poder resolver esse problema, certo? Para controlar, não, deve ter rezado o contrário, me dá força que eu quero pegar ela de pau, né? Saiu por aí, né? Então, quer dizer, não adianta, a gente fica procurando os caminhos todos, mas a grande verdade é que a gente, ao descobrir o caminho, nós temos que saber trilhá-lo. Não adianta nada. Soltaram esses tempos aí atrás também um livro aí que foi que era a chave do segredo, né? É o segredo, foram vários aí, né? Que era o sucesso. Né? E ele colocava que a força da mente, né? A nossa vontade, a força da mente, fazia com que a gente chegasse lá. Vocês vão ver isso, que a espiritualidade, nesse próprio evangelho, vai falar sobre isso aí, sobre essa energia, que está lá nesse livro, que a gente sabe, mas a gente não dá atenção. Aí sai procurando nos outros lugares, mas nós já vimos isso, e largamos de lado. A verdade é que nós já temos conhecimento demais. O que a gente está precisando agora é pôr ele em prática, né? Então, voltando só para a gente, antes de falar sobre a questão da energia, fala aqui também assim, cumpre não confundir a fé com a presunção. Aí entra muitos cristãos que descobriram que realmente o Pai está aí para nos auxiliar, né? E aí começa, certo, a fazer os pedidos descabíveis, né? Os pedidos da fortuna, né? Os encontros de orações da fortuna, da prosperidade, quer dizer, aí só vê o lado material da coisa também. Certo? Não é que a matéria é uma coisa que não se precisa fazer isso. Não, a gente deve buscar a prosperidade sim, porque ela faz parte de todo o processo nosso. Certo? A prosperidade, ela se inicia num processo que as pessoas muitas vezes esquecem, se inicia no processo cultural, ou seja, a gente tem que buscar sempre o conhecimento, o estudo, está sempre aprendendo coisas, lendo o que foi nos deixado por aqueles mais sábios que estiveram aqui antes de nós, né? Absorvemos as luzes dos conhecimentos dele, quer dizer, isso tudo nos faculta uma melhor condição de a gente levar a nossa vida adiante, né? Mas, de repente, nós nos tornamos presunçosos, achamos que o Deus está à nossa disposição, ele passa de pai para empregado. Então a gente vê alguns cristãos que começam a fazer isso com o próprio pai, certo? Começa a transformar Deus em um gênio da lâmpada, né, que vai ter que resolver todos os problemas. E não é, certo? Nós temos que entender o seguinte, que a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, o que nós temos que entender, que nós, como eu falei no começo, nós temos a nossa proteção natural do nosso Pai Divino. Por quê? Porque, como diz o próprio livro dos Espíritos, como diz o próprio Evangelho, certo? Como diz o próprio Jesus, naquela passagem simples, certo? Que não se perderia uma ovelha, certo? Do rebanho dele, que nenhuma ovelha se perderia. O que ele quer dizer? Que ninguém vai ficar para trás. A todos nós está o destino do crescimento. Então nós já sabemos dessa proteção, desse amparo. Ela é natural do amor que o Pai tem por nós.
Então nós temos que entender que o nosso sucesso está associado a isso, a entender que nós temos a vontade, nós vamos fazer a nossa parte e que os céus fará a parte dele, que cabe a nós, né? Voltando à questão da tal energia, nós vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Nesse item 5 desse capítulo, sobre a fé que transporta as montanhas, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, olha, estava aqui, está aqui ó, no Evangelho. Já dizia isso aqui antes de todo mundo escrever esses livros, certo? Bem claro que essa ação magnética, né, que é o homem atuando, o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Então, meus irmãos, está aqui outra coisa para que nos auxilie no nosso processo de consolação, nos nossos processos de energização, de bom ânimo, porque nós precisamos disso para podermos movimentar esses fluidos, certo? Dentro de uma condição próspera, dentro de uma condição pródiga, dentro de uma condição que nos vai dar o nosso conforto espiritual, a nossa paz, a nossa conquista, o nosso sucesso. O problema, quando os Espíritos falam para nós, temos um Evangelho no lar, o que eles estão querendo dizer com isso? É porque com a leitura do Evangelho, nós vamos percebendo um amparo divino que todos nós possuímos. E esse amparo divino fortalece aquelas almas que ali coabitam naquela residência, dando a elas a força necessária através do esclarecimento. Porque se nós não conhecemos a nós mesmos, nós não vamos nos transformar, nós não vamos nos auxiliar. A própria psicologia fala da importância de se conhecer a si mesmo. Quem não se conhece a si mesmo, como vive? Vive naquela expressão, alienado. Alienado não do mundo, alienado de uma coisa muito pior, do seu mundo pessoal, do seu mundo íntimo. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender a vida. Por isso que o Espiritismo veio, através da espiritualidade maior, trazer para nós os esclarecimentos dos ensinamentos do Evangelho, colocando para nós o entendimento da verdade, da vida que nos cerca, mostrando por que a gente nasce aqui, por que a gente vive aqui, por que a gente passa pelas coisas que estão aqui, e para onde nós vamos ao terminarmos essa jornada. Explica com clareza e razão o porquê dos sofrimentos, dando à justiça divina, certo? O seu cunho de justiça verdadeira, não uma coisa aleatória, não uma coisa tipo assim, fui castigado, porque ninguém é castigado, é tudo uma somatória de atos. Se nós, por exemplo, passamos a criar o hábito de comermos demais, e ainda de comermos alimentos excessivamente gordurosos, coisas que nós sabemos que não faz bem, a própria medicina diz isso, amanhã ao infartarmos e ficarmos com problemas, com sequelas, ou temos um derrame, vamos culpar a Deus pelo que nos aconteceu? Como algumas pessoas falam assim, deve ter sido algum castigo da vida passada. Não! Foram nossas próprias atitudes que nos conduziram a isso. E o que nos acontece nessa vida é o somatório das atitudes das nossas encarnações passadas. É ou não é? É a somatória. Não é nada de castigo, porque o Pai não castiga ninguém. Mas não há como nós contornarmos as coisas. Então, essa questão
de nós termos uma fé, nós temos que pegar essa fé e dirigirmos ela para uma construção de uma coisa sábia, que é a felicidade. A nossa felicidade. Como nós vamos ser felizes? Como nós vamos alcançar essa felicidade? E aqui eles nos falam que as pessoas, para conseguir conquistar as coisas, precisam de quê? Em primeiro lugar, paciência. Sem paciência nós não chegamos a nenhum lugar. Ou o mal da humanidade é a impaciência. Quantos crimes, quantas vidas se perdem, quantas coisas que nós vamos arrastar por encarnações e encarnações, numa atitude de falta de paciência no trânsito. Quando vemos pessoas se atracarem, quando vemos pessoas que tiram a vida do semelhante por uma coisa insignificante. Nós vemos isso aí quase todos os dias na televisão. Nesse mesmo carnaval aqui agora, uma pessoa pegou o carro, saiu passando por cima dos foliões que estavam na rua, porque perdeu a paciência, queria ir, os foliões estavam lá, foliando, né? O folião já sabe, está foliando, né? Não está nem aí para nada. Quer dizer, em vez de não ter deixado o carro passar naquela rua, também deixaram o carro passar. Perdeu a paciência com aquele monte de gente fazendo folia na frente do carro e acelerou o carro, saiu passando por cima. Olha só, meus irmãos. Por falta de paciência, nós não damos a nós a oportunidade do raciocínio da plena razão. Nós nos entorpecemos, porque a impaciência, ela gera uma energia, certo? Que é uma energia antagônica à energia da construção, do bem, da harmonia, da paz. E como aqui diz, a energia que a gente projeta se junta ao fluido e ó, pronto, lá vem coisa. Né? E aí acaba acontecendo as coisas. Então precisamos, em primeiro lugar, termos a paciência. Com a paciência, nós vamos solucionar os problemas, nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: todos os problemas passam. Todos. Não existe um problema que não tem solução. Se nós pudéssemos lembrar dos problemas que nós tivemos na última encarnação, estaremos rindo agora. Então assim, nossa, passou. Aí você fala, mas lógico, você está vivendo agora no outro corpo? Mas tudo bem, mas passou. Né? Ou seja, já fica o exemplo, passa. Tudo vai passar. Então a gente tem que ter o quê? Calma e sabedoria para sabermos passar. E temos o quê? O ideal, sabemos o que é bom para nós, que é sermos felizes. Nós temos que pegar tudo aquilo que nos faz infeliz e darmos àquilo ali a atitude melhor nossa. Porque ninguém vai viver em paz e construir a felicidade se continuarmos arrastando pelo caminho, certo? As algemas, as correntes, certo? Do não perdoar, do orgulho demasiado. Eu falo orgulho demasiado porque a gente tem que ter um pouquinho de orgulho, certo? Nós, para a gente falar assim, nossa, eu sou capaz disso. É só esse orgulho, tá, gente? O outro é demasiado. Tá? Fica arrastando o quê? O que mais a gente arrasta? A vaidade excessiva. O que a gente arrasta, a corrente mais pesada? A falta de fé. Essa é a corrente mais grossa que está ali. Porque com a falta de fé, ninguém tem coragem, ninguém tem ânimo, ninguém acredita que pode solucionar, que pode conquistar as coisas que deseja. Então, nós precisamos trabalhar isso. Temos que pegar essas correntes e uma a uma ir desligando de nós. Ser feliz é um exercício diário. A felicidade se constrói no dia a dia e no entendimento da vida, do porquê que estamos, de onde viemos, por que estamos, para onde nós vamos. Se nós não entendermos esse tripé da existência nossa, é de antes, o agora e o pós, se nós não entendermos isso, a vida fica muito vaga. Então é muito importante, por isso que é importante a leitura, certo? Dos livros que nos trazem para esse conhecimento, as obras básicas. Nós todos aqui somos espíritas, não somos, meus irmãos? Nós estamos aqui nessa casa,
suponhamos que no mínimo estejamos simpatizantes da doutrina. Mas quantos de nós já lemos as obras básicas que trazem para nós a doutrina espírita, a explicação da doutrina espírita, o entendimento da doutrina espírita? Quantos de nós? Precisamos responder. Então, sem essa leitura, nós não podemos nos aparelhar, porque com a falta de conhecimento, a gente não consegue embasar, estruturar o nosso bom ânimo, a nossa coragem, para sermos felizes. Nós começamos a abrir a porta para os medos, como eles falam aqui, como nós vamos ver aqui nesse livro, que chama Diretrizes para uma Vida Feliz. É um livrinho do Divaldo Pereira Franco, né? Ditado pelo espírito de Marco Pires. É um livrinho fininho, gente, ó, mas esse livrinho é bom demais. Aliás, devia até comprar uns deles para trazer aqui para o pessoal. Ó, a gente lê ele fácil. As letrinhas são grandes, são boas de ler, mas é um livro muito bom. Ensina a gente a criar esse embasamento para que a gente possa realmente ser feliz. Senão, nós vamos construir medos, castelos de medos. E vocês sabiam hoje, que hoje o grande problema que se encontra nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, é a síndrome do pânico, que afeta cada vez mais, não só apenas as mulheres, que começou a ter a maior parte dessa síndrome, mas hoje também aos homens, porque a nós homens é cobrado demais sucesso, é cobrado que a gente seja sempre forte, e isso começou a pesar também, certo? Para o tal sexo forte, que já acabou descobrindo que nenhum dos dois é forte, porque os dois estão sujeitos à necessidade do crescimento juntos, né? Descobriu que não há essa diferença, ainda mais para nós espíritos que sabemos que o espírito vai variar nos dois corpos, né? Então, quer dizer, vamos mudar já essa teoria, né? E a outra coisa, depressão. A falta de fé leva à depressão. Por quê? Porque a gente começa a não acreditar em nós mais. Nós não acreditamos mais em nós. Nós não acreditamos mais nada. Temos uma casa de oração, temos os ensinamentos, mas não bebemos nessa fonte. Não bebemos nessa fonte. Queremos que as pessoas resolvam para nós, que a espiritualidade resolva, que o passe resolva. O passe vai ajudar, vai dar energia, vai equilibrar o campo magnético da pessoa. Mas se ela não se modificar, se ela não se trabalhar, não adianta. É igual ir no médico. Ele dá um remédio para a depressão, ele dá um remédio para a síndrome, mas se a pessoa ali, com o psicólogo, começar a se trabalhar, mudar a cabeça, a forma de pensar, o remédio não vai ajudar. Não vai ajudar. Vai começar a ter que tomar cada vez doses mais fortes, buscando outros remédios, e vai acabar piorando. Então, meus irmãos, o melhor remédio que existe, certo? É Jesus. Isso que a gente não fala numa linguagem dogmática, não. Não é numa linguagem religiosa, não. É numa linguagem de um livro que eu acho fantástico. Ele falou assim, Jesus, o maior psicólogo que já apareceu, o maior psicólogo do mundo, o maior psicólogo do universo. Realmente é essa grande aula de psicologia que Jesus dá para nós. Porque os ensinamentos dele são os ensinamentos do equilíbrio. São os ensinamentos que vão nos ensinar a ser felizes nessa vida. E todo mundo tem o direito de ser feliz. E devia lutar mais pela felicidade. Nós devíamos lutar mais pela felicidade. Confiança. Essencial. É o item 7, quando vocês adquirirem um livro, certo? Vocês vão ler. Em qualquer empreendimento da sua existência, jamais desconsidere o recurso da confiança no êxito, sempre que se trate de labor dignificante, mesmo que este se apresente assinalado por dificuldades e impedimentos graves. Quem tenta realizar algo assinalado pelo receio, destituído de forças morais para o consentimento, defronta impossibilidade de execução. Logo se apresentam os primeiros desafios que fazem parte de todo o projeto. É necessário confiar, porque a confiança transmite força emocional e estímulos que se transformam em energia capaz de sustentar nos momentos mais perturbadores. Então, gente, como disse, a falta da gente ter a confiança, certo? A gente já vai gerando a fraqueza da coisa.
temos que confiar. Quando for fazer alguma coisa, confie. Quando for querer trabalhar, se mudar, confie. Acredite que vai chegar lá. E quando cair, lembre-se, faz parte do processo. A queda é o grande momento de ensinamento para nós, porque nós vamos verificar o que é o ponto mais fraco nosso. Ali é o ponto mais fraco. Opa, acabei de aprender hoje nessa queda de uma coisa que eu tenho que observar mais. Não é motivo para ficar no chão, não. É motivo para levantar com alegria, pular mais, falar, opa, eu já aprendi. Não vou cair de novo aqui nesse ponto. Porque essa é a jornada do espírito em evolução. Ele cai e na queda ele aprende. Porque ele quis aprender. Não apenas quis ficar deitado no chão. Quem se propõe uma realização sob o estigma do medo, ou com a mente obscurecida pelo pensamento de insucesso, já perdeu mais da metade dos recursos que facultam o êxito, porque a falta de confiança é fator dissolvente em qualquer compromisso. Quando alguém pensa, emite uma onda correspondente à carga vibratória de que se constitui, contribuindo com os valores propiciadores à sua qualidade. A confiança é irradiação de coragem e destemor ante as dificuldades. Viu? Aqui também o Espírito Marcos Prince mostra a importância da nossa força mental, do nosso pensamento positivo, para que a gente possa alcançar a realização. E continua aqui, ó, a confiança favorece a clareza mental para a pronta execução de qualquer atividade, sem a pressa irresponsável, nem a ponderação indefinida. Ou seja, são duas coisas. Aquele que todo dia vai começar a caminhada para a felicidade dele. Que pode ser vários caminhos, né? Certo? Aquele problema que ele precisa solucionar fica todo dia para o depois. Certo? Ou aquele que fica a vida inteira estudando como ele vai fazer para chegar lá também. Está sempre estudando. Quer dizer, essas duas coisas também põem a pessoa na inércia. Não vai chegar a lugar nenhum. Né? E aí ele vai concluindo. A existência terrestre é feita de desafios para o crescimento intelecto-moral daqueles que transitam pela experiência iluminativa. Quem deseja ascensão à felicidade não se detém na contemplação do charco ou do abismo, buscando contorná-los ou construindo pontes que facilitam a superação dos mesmos. Aqui fica o grande exemplo que eles colocam para nós. Nós não devemos nos prender à dificuldade, porque a dificuldade é o grande momento para nós aprendermos a superação. Aquele que fica preso ali, olhando para a dificuldade, para o charco que está na frente dele, que não tem coragem de construir uma ponte para passar por cima, ou um caminho alternativo para dar a volta, não adianta. O problema vem, o problema tem que ser resolvido. Se não tem solução, solucionado está. Bola para frente, lembra que se caminhar. Certo? Essa é a vida. Ninguém tem como se prender a alguma coisa que não pode ser presa. Então, não adianta queremos reter as coisas que tanto desejamos, porque tudo tem seu processo de evolução, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Certo? Então, hoje, a mensagem da noite de hoje, para todos nós, foi para que nós nos lembremos, certo, de trabalharmos esse poder maravilhoso que é a fé. E entendemos o que é a fé. É a confiança em nós mesmos, porque temos o Pai a nos conduzir. Que nós seremos capazes de construirmos uma vida melhor, que nós seremos capazes de sermos felizes sim, que nós seremos capazes de enfrentar as dificuldades naturais dessa vida, porque nós as enfrentaremos. É um mundo muito sutil, é um mundo muito frágil. Todos nós sabemos que nós passaremos por aqui, que os nossos entes queridos também passarão por aqui. E quando chegar esse momento da passagem, que nós saibamos entender as dificuldades, os acontecimentos, porque isso é natural. Mas saibamos entender que isso, ao ser natural, certo? Não nos impedirá de sermos felizes. Que nós temos que aproveitar cada dia a glória de estarmos aqui nessa noite de hoje, porque nós tivemos condições físicas, nós tivemos condições do nosso corpo físico, e nós tivemos a condição da condução de aqui estarmos.
Agradecemos a Deus os nossos ouvidos, que nos deram a oportunidade de mais uma vez escutarmos aquilo que nós já sabemos, mas que muitas vezes, ao escutarmos de novo, podemos nos reacionar, nos reativar nas nossas energias, para que possamos transformar a nossa vida, a nossa existência. Agradecemos a Deus a bênção dos nossos olhos, porque podemos enxergar, enquanto tantos não podem muitas vezes nem sequer se locomover, porque as nossas cidades não são tão dotadas de lembranças para todos os nossos irmãos deficientes. Agradecemos a Deus a saúde de aqui estarmos, porque mesmo que aqui estejamos com algum problema de saúde, buscando o amparo da espiritualidade, ainda estamos numa condição maravilhosa, pois ainda podemos com as nossas próprias forças nos deslocarmos. Agradecemos ao Pai aos problemas que nós possuímos, porque eles não são tão grandiosos, que nos impedem de dialogar, de conversar e de raciocinar. Agradecemos a Deus de termos uma religião que é um suporte para todos nós, que nos dá a oportunidade de conhecermos a palavra renovadora, que pode nos conduzir por essa jornada do crescimento espiritual. E agradecemos, Senhor, por termos um local onde as pessoas se reúnem, não apenas para as festas, mas apenas para orar, para buscarmos a sintonia de vós, Senhor, e derramar sobre todos nós a vossa bênção. Pai de amor, luz e misericórdia, a vós nesse momento nós agradecemos a tudo que nós recebemos. E vos suplicamos, Senhor, que dê a força a cada um de nós que aqui nos encontramos nesse momento, para que saibamos caminhar, buscando e construindo a felicidade que o Senhor deseja a todos os vossos filhos. Fazei, Senhor, que a luz nunca se dissipe diante de qualquer dificuldade que venhamos a ter nessa existência. Fazei, Senhor, que o nosso coração, ao lembrarmos de vós, irradie a energia do amor, da paz, da sabedoria, para que possamos assim sobrepujarmos, construirmos as pontes sobre os charcos, descobrimos os caminhos que nos levam a outras trajetórias, que é também e serão o caminho da nossa eterna felicidade. Ó Mestre amado Jesus, que possamos um dia estarmos realmente reunidos com vós, em vosso banquete celestial, reunidos assim, diante da vossa verdade, da vossa luz, da vossa paz e do vosso amor. Pois a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada século que passa, independente da opinião daquele, Senhor, que não os conhece, achando que cada vez mais o mundo está pior, não é assim a verdade. O homem hoje tem muito mais justiça do que tinha há 1000 anos atrás. O homem hoje tem muito mais conforto que tinha há 2, 3 mil anos atrás. O homem hoje aprende muito mais a lei do amor ao próximo do que aprendia há alguns séculos atrás. Estamos todos nós caminhando para o 3º milênio, a qual nós já adentramos, e as portas dessa nova era está aberta para todos nós. E que nós possamos, de mãos dadas, caminharmos para essa nova era e sermos todos felizes para sempre. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, que assim seja.